Boa noite, Sônia. Paz, Deus te abençoe. Saudade de você. Boa noite, pastor Tiago. Deus abençoe. Sônia Faeda, minha querida amiga, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Aldair, Deus abençoe você. Esther, Bernardo, pastora Monique, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Lúcia, minha querida amiga, Deus te abençoe. Nem agradeci a dobradinha ontem, estava uma delícia, viu? Deus te abençoe. Abençoe muito tudo que você fizer. Graças a Deus por vocês. Ei, Hélia, que saudade, Hélia. Deus te abençoe. Paz, paz, Sheila, querida. Deus abençoe. Nós também te amamos muito, viu, Sheila? Glória a Deus. Patrícia Silva, Deus te abençoe. Daniane, Deus abençoe você muito, em nome de Jesus. Ei, Yasmin, Deus abençoe você, o Wellington, o Lucas, em nome de Jesus. Feliz demais de ter visto vocês ontem. Boa noite, Patrícia, paz. Graças a Deus por cada um de vocês aqui. Graças a Deus. Saudade mesmo, viu, Hélia? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Ei, Thales, Deus te abençoe, querido. Foi muito bom te ver ontem. Natália Oliveira, Deus abençoe. Minha querida irmã Maria Veni, Deus abençoe, Maria Veni. Deus abençoe muito a senhora, em nome de Jesus. Thales, o físico da SEAP, Deus te abençoe muito, muito mesmo. Que bom, Sheilinha, que você já está aqui conosco. Graças a Deus, Deus te abençoe. Abençoe cada um de vocês nesta segunda-feira, neste dia que a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. Celton Gonçalves, seja bem-vindo aqui conosco, Deus te abençoe. Pastora Jéssica Cristina, Deus te abençoe muito, minha querida amiga, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por cada um de vocês que já estão aqui. A paz, Natália, Deus te abençoe. Sônia Faeda, minha querida amiga, estamos orando por você, Sônia. Deus é poderoso para fazer mais do que precisamos. Irmã Maria Veni, que o Senhor te abençoe com saúde, no nome de Jesus, que a senhora continue saudável e firme, em nome de Jesus. Shirley, a paz, minha querida amiga, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Irmãos, nós hoje vamos dar uma pausa no assunto que estamos tratando e vamos falar uma coisa que eu preciso compartilhar com os irmãos. Então, é um assunto muito importante para quem é evangélico, católico, para quem não é nada, para quem é espírita. É um assunto comum a todos nós. Isabela Rossi, seja bem-vinda. Então, se você tem alguém que nesses dias tem andado muito nervoso, muito ansioso, muito preocupado, peça essa pessoa para estar conosco aqui agora. Margarida já está aqui conosco, Deus te abençoe, em nome de Jesus. O assunto hoje, nós vamos dar um tempo, né, no estudo que temos feito sobre a Samaritana, e vamos falar hoje o dia todo. Hoje aconteceram muitas coisas, não foi aqui em casa, não foi conosco, mas com pessoas que nós amamos. Kendiston, que bom ter você aqui. Kendiston, Marcelo Prado, Deus abençoe. Karina, saudade de você, Karina. Então, a palavra hoje, nós vamos abrir um pouquinho uma exceção sobre o assunto que estamos tratando. E se você conhece alguém que está muito ansioso, que está muito preocupado estes dias, alguém que está muito nervoso, peça essa pessoa para parar um pouquinho aí, só 30 minutos. Nós não vamos delongar, para que essa pessoa ouça o que nós conversaremos nesta noite, independendo de religião, independendo de qualquer segmento religioso que a pessoa tenha. Peça para essa pessoa parar um pouquinho aqui conosco. Deus abençoe você, Lu, Emanuel, sejam bem-vindos, Shirley, Giovana, sejam bem-vindos aqui, cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Faltam só 4 minutos para a gente começar e eu terminarei pontualmente às 21h30. Então, é um tempo bem curtinho, mas é o suficiente para você e para mim, para nós entendermos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Gláucia Cecília, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Cada um de vocês, sejam bem-vindos e que a boa mão de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Brincos combinando com batom, arrasou. Pois é, e eu deixei meu anel combinando com batom e com brinco lá embaixo. Eu esqueci o anel, então... E agora vai sem anel, porque eu deixei lá embaixo, eu não vou parar aqui para poder buscar.
que era tudo combinando, brinco, batom e anel, né? A paz para você também, Karina, Rosângela, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, que Deus seja sobre você nesta noite, aquele que te sustenta, aquele que te faz romper, que nesta noite o Senhor te encha de graça, de misericórdia e de sabedoria, e que a boa mão dele te alcance agora onde você estiver. Onde você estiver agora, caso você possa, feche os seus olhos e eu começo essa live de hoje orando por você que está aqui conosco, independendo de qual seja a sua religião, por você que parou aqui, e porque se parou é porque Deus permitiu que estejamos juntos nesta noite. Então, eu te convido aí onde você está agora a fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor as suas necessidades. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e colocamos diante de Ti agora todas as pessoas que estão aqui conosco, os que estão nos assistindo de casa, os que estão, quem sabe, no trabalho, os que estão, Pai, agora fazendo alguma coisa porque precisam fazer, mas de uma forma ou de outra pararam aqui conosco para estarem neste momento, para que estejamos juntos neste momento, assistindo, ouvindo a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor alcance a cada um de nós e que o Senhor renove as nossas forças, renove a nossa fé, renove a nossa disposição, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero conversar com vocês hoje, Viviane Pires. Boa noite, Vivi. Obrigada, viu, pelo bolo. Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Eu quero conversar com vocês sobre hoje aqui, sobre tudo que nós temos visto e ouvido. Eu disse ontem na igreja, quem estava na igreja ontem em algum dos cultos, ouviu o que eu vou dizer aqui agora, que, pastor, pastor, você acredita que eu esqueci meu anel vermelho? Você acredita, pastor? O pastor hoje está com uma incumbência muito boa. O pastor hoje está com os nossos 3 netos. Eles dormem conosco de segunda para terça e ele está com os 3 netos de uma vez. E aí, então, ele está de babá enquanto eu estou aqui. Ele vai orar e vai vigiar ao mesmo tempo, né? Eu quero aproveitar esse tempo que nós estamos aqui para a gente conversar sobre tudo que tem acontecido. Os jornais, eles se tornaram para nós uma realidade que tem sido muito assustadora para aquele que é fragilizado pelos acontecimentos. Os jornais que hoje temos à nossa disposição, eles têm trazido para nós notícias muito sérias. A paz, Bruno, Deus abençoe você. Pois é, pastora Monique, estou aqui pensando se eu peço meu anel vermelho ou não, mas acho que homem não vai achar o anel vermelho assim tão fácil, né? Então vamos sem anel. Uma coisa que tem me chamado muita atenção são as matérias dos jornais. E eu normalmente não compartilho quase nada que eu leio sem que eu tenha certeza da fonte, sem que eu tenha certeza de que aquilo é uma matéria verídica, e porque já compartilhei coisa que não precisava ter compartilhado. Já compartilhei em algum momento matérias que depois eu fui pesquisar melhor e vi que eram fake news, e por isso eu tomo o cuidado de evitar de compartilhar muita coisa. Só que como nós temos muitos amigos que trabalham na área da saúde, como temos parentes também, nós temos visto e sabido que realmente as notícias de doença, elas estão muito próximas de nós. E atreladas às notícias de doença, nós temos ouvido o tempo todo notícias de pessoas quebrando, de empresas quebrando. Um número enorme de empresas fecharam só aqui em Belo Horizonte. Talvez você que está aqui comigo também está inserido neste grupo de pessoas que talvez perdeu o emprego, que a empresa faliu, que a empresa quebrou. Talvez você tenha em algum momento, como empreendedor, feito um empréstimo e foi pego nessa situação que tirou de você a condição de resolver a sua vida daqui para frente. E o que isso tem ocasionado em muitas pessoas? Nós temos visto que muita gente tem ficado muito apavorado por causa de todas as notícias à nossa volta. Infelizmente, hoje, nós temos do nosso convívio 2 pessoas que faleceram no dia de hoje, vítimas de Covid, um rapaz de 30 anos e uma senhora de 76 anos, todos 2 pessoas do nosso convívio, como muita gente tem tido notícias assim.
Então, nesta noite, eu quero um pouco deixar, eu não falarei sobre relacionamentos interpessoais, e eu quero, mediante toda a situação que temos vivido de perto, falar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. E pedir a você que guarde dentro do seu coração esta palavra, que você guarde no seu coração aquilo que Deus tem para você, que você guarde no seu coração. E o que eu vou falar não é para uma classe religiosa, não é para um grupo religioso. O que eu vou falar não é para alguém que o Pedro Natali falou que você está de brinco batom e que você está linda. Obrigada, amor da vovó. Deus abençoe. Né? Então, o que eu vou falar é para que o Senhor acalme o nosso coração. É para que o Senhor acalme o seu coração, acalme a sua família. Para que o Senhor, boa noite, minha nora, Deus abençoe. É para que o Senhor te traga nesta noite uma paz que vai além do nosso entendimento. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês, nós não vamos entrar em um debate teológico, nunca foi o objetivo destas lives, é debater religião, entrar em debates teológicos. Para isso eu deixo para os teólogos, isso eu deixo para os grandes líderes, para as pessoas que têm tempo para debater, e não é a minha intenção. Eu não falo aqui para um grupo de pessoas. Se fosse só para o pessoal da SEAP, eu faria uma sala de Zoom e nós nos encontraríamos nela. Só que eu louvo a Deus porque essas lives têm chegado em lugares onde eu não imaginava e tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Então eu quero começar comentando com vocês sobre a questão da morte. A Bíblia é muito clara com relação à morte. Eu venho de uma doutrina kardecista. Durante muitos anos eu vivi no kardecismo, respeito a doutrina kardecista, tenho muitos primos que são preciosos, primos que eu amo muito, que são kardecistas, mas estudando a Bíblia Sagrada sozinha, já conhecia o Evangelho segundo Allan Kardec, e estudando a Bíblia Sagrada sozinha, eu me encontrei e eu entendi a Bíblia Sagrada como a minha bússola, o meu norte, o meu farol, como a lâmpada para os meus caminhos, a luz para os meus caminhos, a lâmpada para os meus pés. Eu entendi e aceitei e tomo como verdade absoluta a integralidade da palavra de Deus. E essa integralidade da palavra de Deus nos fala sobre morte eterna e sobre vida eterna. E muitas pessoas que são apavoradas com esse assunto que diz respeito à morte, são pessoas que não têm um entendimento sobre o pós-morte, sobre o que virá depois da morte, a morte física. E nós entendemos pela palavra de Deus que ao homem, a nós seres humanos, é permitido morrer uma só vez, vindo depois disso a eternidade, o juízo eterno ou a vida eterna. E o que nos garante este passaporte para passarmos desta vida para a eternidade é termos Jesus como Senhor e Salvador. Não tem uma placa de igreja que vai definir isso para você, não tem o nome de uma religião que definirá para você qual a religião que te levará a Deus. Nenhuma religião te levará a Deus, apesar de que a palavra religião vem do religar e quer tornar a ligar, né, voltar a ligar o homem a Deus. Apesar de ser isso, é claro que nenhuma religião, porque todas as religiões fracassam. Todos os lugares onde o ser humano está, existe o fracasso, porque é da nossa natureza humana que nós erremos, que nós falhemos e que nós nos percamos por alguma razão em algum momento. É da nossa natureza humana que nós falhemos. Por isso é que nesta noite nós não estamos em um debate teológico, nós não estamos aqui em defesa de uma religião, em defesa dos evangélicos, dos católicos, dos kardecistas, dos umbandistas ou daquele que não tem nenhuma religião. Eu estou aqui falando com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. E quando nós entendemos o que Deus tem para nós, aceitar e entender a morte se torna mais fácil. A Bíblia nos ensina claramente, de Gênesis a Apocalipse, que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, se nós morrermos aqui nesta terra, se este corpo terrestre, se esta casa terrestre, que é o nosso corpo, se desfizer, ainda assim nós temos uma vida eterna. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Nós temos o espírito, que é o nosso fôlego da vida, que é quando Deus nos criou e soprou em nós o fôlego da vida.
E nós somos, é o que nos mantém vivos, é termos um espírito que vem da parte de Deus. E nós somos uma alma. A alma é a nossa essência, as nossas emoções, a alma é o nosso intelecto, a alma é o nosso saber, a alma é a nossa sapiência de todas as coisas, a alma é aquilo que nós somos em nossa essência. Quem você é de verdade não é apenas este corpo que se gasta com o passar dos anos. Quem você é de verdade não é apenas este corpo que vai se esvaindo com o passar dos anos. À medida que nós vamos vivendo, vamos envelhecendo, que a tonificação da nossa pele muda, que a musculatura do nosso corpo muda, ela vai acabando, que as marcas, as rugas vão chegando. À medida que o esbranquiçar dos cabelos acontece, nós vamos vendo que a nossa força, o nosso vigor, ele vai passando ao longo da vida, ele vai acabando ao longo da vida. E a Bíblia é clara quando fala que este corpo físico que eu tenho, que você tem, ele é feito do pó e ao pó ele voltará. E quando nós então entendemos que o que nós realmente precisamos nos preocupar é com a nossa alma, é com aquilo que somos na essência, é volto a dizer, com as nossas emoções, com o nosso intelecto, com nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, é quem nós somos na essência. E é isso que vai viver a eternidade com Jesus ou viver a eternidade longe de Jesus. E quando nós entendemos estas verdades, que eu estou simplificando aqui em palavras pequenas, poucas, debates teológicos que duram séculos e que há uma grande, há correntes teológicas diferentes, cada um fala de uma maneira, né? Mas eu estou simplificando. Nós temos um espírito que é o fôlego da vida, nós somos uma alma e moramos em um corpo. E quando nós entendemos isso, e quando nós entendemos as verdades de Deus, as grandezas de Deus, que não são difíceis de entender, mas que muitas vezes o ser humano complica, é que nós vamos entender que se aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, ainda que esta casa terrestre se desfaça, nós temos uma eternidade ao lado dele. Nós temos uma eternidade e a Bíblia vai nos dizer isso em muitas passagens, em muitos lugares diferentes, de pessoas que morreram e foram para o paraíso. Pessoas que morreram e foram estar com o Senhor no céu. Enfim, então vamos entender. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, falar sobre a morte não te apavora. Ainda que ninguém queira morrer, eu duvido que tenha alguém aqui, começando de mim, que queira morrer agora. Eu duvido que tenha alguém que está me assistindo aqui, que fala assim, para mim a vida acabou, eu quero morrer de uma vez. Mesmo que entendamos que se temos Jesus como Senhor e Salvador, se nós morrermos aqui, para nós estaremos com o Senhor para sempre. Não fala que se eu for crente eu vou para o céu. Não fala que se eu for católico eu vou para o céu. A Bíblia fala que a todos quantos recebem Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. E quando temos Jesus como Senhor e Salvador, se morrermos nesta terra, como hoje perdemos essas duas pessoas muito amadas, pessoas preciosas, que morreram aqui, que fecharam os olhos nesta terra, morreram por causa da Covid, mas eu entendo que ambos estão agora com o Senhor. Não há um meio do caminho. Não, a Bíblia não me ensina, com todo respeito a você que me escuta, volto a dizer, não estou aqui para falar de debates teológicos, mas a Bíblia Sagrada eu estudo há 40 anos e ela não me ensina a doutrina do purgatório e ela não me ensina a doutrina da reencarnação. Então eu tenho que me organizar agora, eu tenho que me organizar de uma vez para saber onde eu passarei a eternidade. Muitas pessoas estão apavoradas porque não sabem o que significa o pós-morte. Muitas pessoas estão apavoradas dentro de casa ou nos hospitais trabalhando, ou nas ruas, ou nos supermercados. Tem gente que não fala sobre morte, porque é um assunto que é mal resolvido na cabeça das pessoas. Se você estudar a Bíblia Sagrada,
você verá que Jesus o tempo todo, que os discípulos o tempo todo, que a Bíblia nos mostra o tempo todo, que bem-aventurada é a morte daqueles que creem em Deus e aceitaram Jesus, que bem-aventurada é essa morte aos olhos do Senhor. Porque Deus não nos criou para o sofrimento, Deus não nos criou para uma eternidade no inferno. O inferno existe, não foi criado para você nem para mim. O inferno não é para o espírita, não é para o macumbeiro, não é para um bandista, não é para o do candomblé, não é para o padre, o inferno não é para a irmã de caridade, o inferno não é para o pastor, o inferno não é para o livre pensador, o inferno não é para o ateu. Deus não nos criou para o inferno. O inferno, a Bíblia é clara quando diz que foi criado para que Satanás e os demônios fiquem ali por toda a eternidade. Então, o que você e eu precisamos nesta noite para aquietar as nossas almas é entender o que Jesus tem para nós. E Ele nos dá uma vida em abundância. Ele nos dá uma vida que, se aqui essa vida é limitada, aqui essa vida independendo da Covid, a nossa vida aqui, ela vai durar em média de 80 anos, por exemplo. Uns vivem mais de 80, outros vivem menos. Mas esta casa terrestre, ela não tem o poder de garantir a sua eternidade. Com o passar dos anos, o nosso vigor acaba, como eu disse, mas a sua fé, ela pode permanecer inabalável. E é falando sobre isso que eu convido você a abrir a sua Bíblia agora, no Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Nós já falamos sobre isso aqui um dia, mas nesta noite Deus me traz para falar sobre isso com você, com toda humildade, que eu seja nesta noite apenas um porta-voz daquilo que Deus tem para você. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. É a palavra que eu tenho para você. Você que talvez está desempregado, você que está endividado, você que está apavorado com medo de morrer, você que está apavorado com medo de ficar sem ar, você que está apavorado por causa das empresas que se fecharam, você que está apavorado porque tem hospitais lotados de gente, porque o número de mortos está crescendo. Em cada família que há luto, nós nos enlutamos com essas famílias. Não são números, são pessoas que não voltarão para o convívio de suas famílias. São pessoas que não voltarão, pessoas que estavam boas há 15 dias atrás e talvez hoje não existem mais. Então, nesta noite, o que eu trago para você é a palavra que Deus me mandou trazer, um conforto da parte de Deus para você, porque se não for o Senhor, nós não temos nada para fazer. Se Deus não nos guardar, se Deus não nos livrar da Covid, da miséria, da falta, se Deus não nos livrar de todas as adversidades, em nós não há força alguma. Desculpe, irmãos. Em nós não haverá força alguma. Se Deus não nos livrar, nós não teremos nada o que fazer. Em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Quando Jesus fala isso, Ele não está nos encorajando a viver de qualquer maneira. Quando Jesus fala isso, Ele não está querendo que nós vivamos uma vida desregrada e sem preocupação. Quando Jesus começa a dizer isso, eu digo a vocês, não se preocupem, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade. Quando Ele começa a conversar com os discípulos sobre isso, é porque os discípulos estavam apavorados diante das coisas que poderiam acontecer. E nesta noite, 2000 anos depois que Jesus disse isso, a palavra reverbera e ela ecoa até os seus ouvidos, até os meus ouvidos nesta noite. E hoje a conversa de Jesus com você é a mesma que Ele teve com os discípulos. Não se preocupem com a vida de vocês.
quanto ao que irão comer ou beber, nem quanto ao corpo ou com o que irão vestir. E Jesus então começa a dizer: não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que a roupa? Estes dias de pandemia, estes dias que eu disse ontem e repito aqui agora, nem nos nossos piores pesadelos nós imaginamos viver um tempo como agora. Nem nos nossos piores devaneios, nem nos nossos piores pesadelos, nós imaginamos um tempo como agora. Nós não fomos programados, a nossa mentalidade, a nossa alma, a nossa essência, o nosso ser, o nosso intelecto não estava programado para vivermos um tempo como vivemos agora. Por isso, você precisa entender que esta palavra de Jesus é atual para você, que esta palavra reverberou pelos milênios e ela alcança você nesta segunda-feira à noite. Você que está aqui comigo no meu Facebook, você que está em uma sala de vídeo e talvez você que verá depois disso. Ela é para você. Jesus está fazendo para você um apelo. Jesus está dando a você uma direção para que você não se apavore, porque apavorar é a única coisa que não vai te levar a nada. E ele então continua dizendo: observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Olha o que Jesus está falando agora. Ele nos compara, ele faz uma comparação, ele faz uma analogia de como as aves vivem. Elas não estão plantando, elas não estão colhendo, mas elas estão vivendo. E agora Jesus está perguntando para você, se ele está preocupado, se Deus está preocupado com um pardal, que hoje ele não plantou nada para comer amanhã, será que você não entende o valor que você tem diante de Deus? Será que você não entende que Deus está muito, muito, muito interessado em te manter bem, em te manter saudável, em te manter saudável não só fisicamente, mas emocionalmente, em cuidar de você? E o Senhor Jesus continua dizendo assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um dia, ou traduzindo aqui um côvado, meia hora ao curso da sua vida? A preocupação, ela não vai aumentar a sua vida. O medo de morrer sem ar não vai aumentar o seu tempo de vida. O medo de morrer pobre, de não ter dinheiro para pagar as contas, não vai aumentar a sua vida. Pelo contrário, hoje eu li uma frase de um psicólogo dizendo: quando a pandemia acabar, nós não teremos como atender todos que sairão da pandemia. Os psicólogos dizendo de tanto que as pessoas estão emocionalmente desgastadas, adoecidas, apavoradas diante da situação. Agora Jesus está fazendo para você e para mim a pergunta que ele fez para os discípulos: quem de nós, por mais que nos preocupemos com alguma coisa, acrescentaremos um dia à nossa vida, acrescentaremos meia hora à nossa vida? A preocupação, ela te afasta de Deus. O medo mina, ele rouba a sua fé. O medo tira de você a oportunidade de viver experiências sobrenaturais com Deus. O medo elimina a sua força, mina a sua coragem. O medo mina o seu ânimo. O medo te adoece fisicamente. Muitas pessoas estão indo para os hospitais sem ar, e não é porque estão com Covid, é porque estão com crises de ansiedade, de tanto se preocuparem com o que está acontecendo. E esta preocupação, ela te distancia de Deus. Esta preocupação te afasta dos planos que Deus tem para você. E a Bíblia fala que estes planos que Deus tem para você são planos de vida, são planos de paz. Eu não sei quantos anos você viverá, eu não sei quantos anos eu viverei, mas eu te sugiro fazer o que eu tenho feito. Viva hoje o seu melhor dia, viva hoje da melhor maneira. Há uma frase muito conhecida de uma pessoa que viveu em um período difícil, uma mulher que viveu num período muito difícil, que ela disse assim: amanhã eu fico triste, hoje não.
Amanhã eu fico triste, hoje não. Comece a pedir a Deus esta força, a força para você parar de ter medo da morte, a força para parar de se preocupar em que você vai morrer. Nem todos que estão indo para os hospitais estão indo porque estão com Covid, volto a dizer, mas a síndrome do pânico, as crises de ansiedade têm aumentado de maneira exacerbada em pessoas que perderam o controle e foram dominadas pelo medo da morte, foram dominadas pelo medo da enfermidade. E o medo não vai afastar nada disso de nós. O medo não vai afastar a Covid, o medo não vai afastar a falência, o medo não vai afastar os problemas. Por isso, nesta noite, eu convido você a pensar um pouco nesta proposta de Jesus. Jesus continua dizendo assim: e por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Versículo 28. E por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não costuram. Eu, porém, disse Jesus, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha o versículo 30 que diz para você e para mim. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, e este é o versículo final dessa mensagem de hoje. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. O Pai de vocês, Deus, que está no céu, sabe de todas as coisas que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. E para terminar, o versículo 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará sobre si os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nesta noite, eu estou falando com você. Você que parou o que estava fazendo para ouvir a palavra de Deus. Na quinta-feira, nós voltaremos com o assunto que temos tratado aqui. Mas hoje, eu estou convidando você a aceitar a proposta de Jesus. Se você ouvir demais o que a mídia tem para contar, se você se debruçar demais sobre os jornais, se você se debruçar demais sobre as más notícias, você perderá o que Deus tem para fazer. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Preocupe-se em buscar a Deus, busque em primeiro lugar a Deus. Comece o seu dia buscando a Deus. Se for preciso, levante mais cedo, coloque o relógio para despertar. Se você não sabe orar, pegue o livro de Salmos e leia em voz alta. Os salmos serão a sua oração. Se você não sabe o que orar, leia, abra a Bíblia no livro de Salmos e leia. E peça a Deus para te dar a paz. Porque caso contrário, você não dará conta dos dias que estamos vivendo. Todos os dias nos debruçamos, como disse várias vezes, sobre várias notícias ruins. A humanidade tem sido assolada por algo que não está no nosso controle resolver. A pandemia é um grave problema. A quebradeira, a falência, a bancarrota das empresas é outro problema de tanta gravidade quanto, porque se pessoas perdem o emprego, pessoas não têm o que comer, o índice de violência, de roubos, de assaltos aumenta, e nós teremos que entender que se Deus não nos guardar, nós não temos nada a fazer. Nesta noite, o meu apelo para você que parou aqui, eu não sei quantos estão me assistindo, além desses 41 pessoas que estão aqui nesta noite. O meu apelo para você, busque primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus você busca é com oração, é convidando Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. Busque primeiro o reino de Deus. Deixe de se preocupar muito com as coisas que não têm uma longa habilidade para você.
As coisas que você precisa realmente, elas não são coisas físicas. As coisas que realmente te são importantes, elas não são palpáveis. As coisas que você precisa, elas estão no mundo espiritual. Você precisa de Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa entregar a Ele a sua vida. E você precisa entender que quando você busca o reino de Deus primeiro, e a justiça dele, consequentemente, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor vai lançar fora todo medo. E você que chegou agora, você que não pegou essa live desde o início, eu te aconselho que nesta noite você tire aí 15, 20 minutos e assista desde o início. Porque Deus tem planos para você. Deus tem propósitos para você. E da mesma maneira que Deus cuidou do povo dele no deserto, talvez seja absurdo para você, e bem-aventurado é aquele que crê. E eu creio que enquanto o povo caminhou pelo deserto, não lhes faltou nada do que eles precisavam. Não lhes faltou roupa, não lhes faltou comida, não lhes faltou água. No meio do deserto, Deus cuidou de tudo. E no meio deste deserto, que pegou a humanidade desprevenida, este deserto chamado Covid-19, este deserto chamado escassez, falta, desemprego, falta de dinheiro, falência, no meio deste deserto, Deus cuidará de todo aquele que buscar primeiro a Ele. Amanhã, terça-feira, quando você acordar, tire um tempo para ler a Bíblia ou para ouvir uma passagem bíblica. Tire um tempo para orar. Pastor, eu não sei orar. O recado está aí, a instrução está dada. Leia salmos em voz alta, mas entenda este medo, esta aflição, o desespero, o medo de morrer e talvez mais medo de morrer, porque você não pensava onde você passaria a eternidade. Tudo isso pode ser trocado por você buscar primeiro o reino de Deus e entender que o amor que vem dele faz com que lancemos fora todo medo. O amor que vem dele, ele arranca de nós a ansiedade. E quando nós entendemos esta verdade, nós entendemos que até a nossa vida, os dias que nós temos de vida na terra, estão no controle dele. Não tem dinheiro que compre um dia a mais de vida. Não tem remédio que compre um dia a mais de vida. Não tem riqueza, não tem carro, não tem religião que dê para você um dia a mais de vida, meia hora sequer a mais de vida. Tudo o que você precisa está em Deus, vem por meio de Cristo Jesus e é para você e é de graça. Tudo o que você precisa, tudo o que você necessita para se manter vivo e ser feliz e não viver apavorado com o seu futuro. Todas essas coisas já estão prontas para você em Cristo Jesus. Essa paz que vem de dentro para fora, essa paz que não é atrelada a bens materiais, a riquezas e a dinheiro, é a paz que vem de Deus e excede todo entendimento. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã. O seu dia de amanhã, se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu dia de amanhã está nas mãos dele. E como diz o apóstolo São Paulo, para nós que temos o Senhor Jesus, não fala para crente, não fala que os católicos ou os kardecistas, para todo aquele que tem o Senhor Jesus, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que você pense desta maneira e que você entende que a ansiedade pode ser nesta hora arrancada de você e que o amor de Deus pode invadir o seu coração e te fazer dormir em paz, em nome de Jesus. Meu Deus, que a tua palavra entre em cada coração. Não foi para ouvir esta palavra que as pessoas vieram aqui nesta noite. Elas vieram aqui porque temos um encontro para falar sobre relacionamentos interpessoais. Mas eu trouxe a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que nesta hora, pessoas estão sendo alcançadas e que a paz que o Senhor me dá, a paz que todo aquele que tem o Senhor de verdade experimenta, ela entra em cada coração. A
arranca todo medo, arranca o medo de morrer sem ar, arranca o medo de morrer pobre, arranca o medo de não ter o que comer. Meu Deus, entra nesta casa que está reinando a confusão, que as pessoas estão brigando, entra nesta casa onde tem se falado em divórcio, entra nesta casa onde todos estão irritados, meu Deus, entra com a sua paz. Eu oro por este empreendedor que talvez fechou as portas da sua empresa. Eu oro por esta pessoa que perdeu o emprego. Eu oro por esta pessoa que não sabe como será o seu dia de amanhã. E eu profetizo sobre todos: o nosso amanhã pertence a Deus. E se Ele tem cuidado das aves dos céus e dos lírios dos campos, muito mais Ele cuidará de cada um de nós. Que Ele sare o seu coração, que Ele sare as suas emoções, que Ele sare a sua alma. É o meu desejo, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Eu espero você aqui na quinta-feira. E se você foi abençoado com esta palavra, compartilhe na sua página de Facebook, vá lá no nosso canal do YouTube, Comunidade Evangélica Aliançados na Promessa. Inscreva-se, ative o sininho, logo essa mensagem estará lá também. O Senhor é Deus e Ele tem cuidado de todos nós. Que Ele te abençoe em nome de Jesus.